todos os lados dela tem essas meia-luas aqui, né? São 5, 6 meia-luas. Bom pessoal, eu vou explicar por que nós do Histórias Perdidas viemos até aqui nas falésias de Pindamonhangaba. A gente reuniu um grupo de especialistas em determinados assuntos. Trouxemos conosco um geógrafo lá de São Paulo que concordou em participar dessa expedição. Por quê? Lembra quando eu falei que as capelas que os monges trapistas construíram em Tremembé estava respeitando um certo alinhamento? Pois bem, lá na França, os monges construíam as igrejas sempre se baseando nas constelações, né? Existe lá na França, se eu não me engano, no sul da França, igrejas que foram construídas pelos monges copiando a constelação de Virgem. Agora veja que interessante, aqui em Tremembé eles fizeram a mesma coisa. A gente conseguiu juntar uma constelação com alguns marcos da cidade de Tremembé. Isso daí a gente vai contar num próximo vídeo, tá? Mas por que a gente veio até aqui? Pois bem, esse alinhamento, essa linha que a gente veio seguindo, trouxe a gente até aqui nas falésias em Pindamonhangaba. Só que a gente precisou trazer conosco esse GPS. Por quê? A gente utiliza muito as fotos do Google como referência para saber onde estão determinados marcos, caminhos, só que não é 100% preciso. Para isso a gente precisa usar algo com mais precisão. E o que a gente faz é o seguinte, é ir até o local com um GPS profissional, um Garmin, para poder marcar esses pontos e depois fazer o alinhamento correto do mapa com a localização exata do GPS, com esses pontos que a gente vai marcando. Esse GPS aqui, ele tem carregado nele um mapa do IBGE. Qual que é a diferença desse GPS para o GPS do celular? O GPS do celular, ele usa as coordenadas que são recebidas das antenas de telefonia, tá? E o GPS, ele usa as coordenadas diretamente do satélite, ou seja, mesmo sem sinal de celular, sem sinal nenhum, sem antena nenhum, ele vai sempre funcionar e vai te dar uma margem de erro de 5 a 10 metros, tá? Parece muito, mas não é. No celular ele marca com uma margem de erro bem maior, tá? Isso quando passa um avião por perto, quando não passa um avião por perto, ou quando você sofre alguma interferência, que aí a bússola, o GPS começa a ficar maluco. E nessa expedição a gente foi recebido, e muito bem recebido, pelo senhor Esli e pela dona Laura, que moram aqui nessa propriedade das falésias. Uma das pedras aqui, essa pedra que a gente subiu hoje, pertence à propriedade deles. E eles também fazem criação de rã, e vocês vão estar vendo aí na sequência como que é a criação de rã. Ok? Vão acompanhando Histórias Perdidas, curtam, compartilhem, comentem com seus amigos, ok? Se inscrevam no canal, quem não está inscrito. E vamos lá, gente, ajudando Histórias Perdidas, porque a gente está correndo atrás de uma história que foi esquecida, que foi apagada propositalmente. E é uma história muito bacana. A história de Tremembé, ela é muito vasta. E eu acredito piamente que o que pode levantar a cidade de Tremembé é a sua própria história.
E agora a gente vai subir aqui, ó, nessa pedra. É um resquício da pedra-mãe da Mantiqueira. Vocês estão olhando para de 800 a 1 bilhão de anos. Aqui é Pindamonhangaba, conhecida como Falésia do Quintal. Vamos lá? Essa casa que vocês estão vendo aqui no vídeo é uma casa colonial e, pelo visto, é a mais antiga que tem aqui na região. Dá uma reparada aqui nas janelas, que está em forma de geometria sagrada. Bom, pessoal, isso aqui é uma planta chamada Zé do Caixão. Ela parece com um tomatinho, só que ela tem umas características muito interessantes. Todas as plantas que possuem espinhos, cores chamativas, são leitosas e azedas, ou muito amargo, são plantas que expressam características de perigo e que não se devem comer, que são muito perigosas e agressivas. Essa planta aqui, ela tem uma característica muito legal, que ela é da mesma família do tomate. E tem um negócio interessante, a gente só foi descobrir que o tomate não era venenoso e que era comestível há pouco mais, se eu não me engano, foi com os gregos que a gente descobriu. Mas muita gente achava que o tomate era venenoso porque ele é da mesma planta dessa família. E se você observar um pé de tomate, ele tem as mesmas características. Bom, esse aqui também, ó, como eu tinha falado dali do Zé do Caixão, esse aqui também é um fruto que é comum a gente achar em pasto. Ele possui também espinhos e ele tem, ele não tem aquelas cores, mas ele tem um outro indicativo de veneno, que são essas ranhurinhas aqui nele. Essas marquinhas também indicam, lógico, além do espinho e o leite natural que ele solta quando você corta, são essas ranhurinhas. Então as rãs são rã touro, né? Elas são próprias para cativeiro, próprias para criação. E a rã pimenta já não pode, a rã pimenta, porque a rã pimenta é nativa, você entendeu? Certo. Então a gente não cria a rã pimenta. A gente encontra bastante aqui no sítio durante a noite, principalmente no verão, após uma chuva, né? Mas a gente sempre respeita, deixa ela viver na represa e a gente cria a rã touro. Então a rã touro como é que funciona? Nós temos um espaço próprio para, a gente chama de maternidade, tem um macho e 3 fêmeas, né, para cada macho, né? E num determinado momento há o acasalamento, né? E eles fazem esse ninho. A gente recolhe os ovos, né? E trazemos para a caixa. São caixas, uma caixa d'água, né? Própria. Põe uma 10 a 20 centímetros de água nessa caixa e põe os ovos.
Passado 3 a 5 dias, esses ovos vão se transformando em girinos, entendeu? Os girinos, ele no princípio tem a nutrição básica dele, né? Própria para a subsistência dele, e nesse período 5 dias a gente já começa a oxigenar a água, né? A água no começo fica parada, mas em seguida a gente já começa a fazer o sistema de pingadeira, começa a pingar um sistema de água para manter essa água oxigenada, né? E já começa a entrar, quando vira o girino, já começa a entrar com farelo de ração. Farelo de ração para ir acostumando eles a se nutrir, né? Se alimentar. Bacana. E depois, deixa eu ver, aproximadamente 3 meses, 3 a 4 meses, viram a rãzinha e vai desenvolvendo. Próprio para o consumo. Próprio para consumo. Mas é claro, para consumo, para chegar no nível de consumo, de 8 meses a 1 ano e meio. De 8 meses a 1 ano e meio. Está sempre cuidando, sempre alimentando. E conforme elas vão crescendo, você vai mudando elas de tanque, conforme o tamanho. Porque se deixar elas juntas, a maior vai comer a menor. Pessoal, fala pra gente, o que vocês estão fazendo aí? A gente está fazendo uma tradição muito antiga da nossa região caipira, que é descascando amendoim para fazer paçoca. Paçoca! Esse amendoim já foi torrado no fogão a lenha e agora a gente está descascando ele para mais tarde ele ir pro pilão junto com farinha e açúcar. Que bacana! E me fala uma coisa, o que vocês estão achando de acompanhar o Histórias Perdidas? Muitas tradições estão voltando. Que bacana! É isso aí. Eu sou o brilho do sol, eu sou o brilho da lua, eu sou o brilho do sol, eu sou o brilho da lua, dou brilho às estrelas porque todas me acompanham, dou brilho às estrelas porque todas me acompanham. Eu sou o brilho do sol, eu sou o brilho da lua, eu sou o brilho do sol, eu sou o brilho da lua, dou brilho nas estrelas porque todas me acompanham, dou brilho às estrelas porque todas me acompanham. Eu sou o brilho do mar, eu vivo no vento, eu sou o brilho do mar, eu vivo no vento, eu brilho na floresta porque ela me pertence, eu brilho na floresta porque ela me pertence. Eu sou o brilho do mar, eu vivo no vento, eu sou o brilho do mar, eu vivo no vento, eu brilho na floresta porque ela me pertence, eu brilho na floresta porque ela me pertence.